Qual água você tem bebido ultimamente? Qual é a água que você tem suprido a sede da sua alma nesses últimos tempos, nesses últimos dias? Que o Espírito Santo traga sobre você nesse momento a paz, o entendimento para com a palavra de Deus e você possa receber dele essa fonte das águas vivas. Estamos falando um pouco sobre o capítulo 4 do Evangelho de João, onde ele se encontra com a mulher samaritana e falando um pouco de toda essa questão da fonte das águas vivas, a gente vai continuar de onde a gente parou, do versículo 11, certo? E eu creio que será uma bênção para a sua vida, assim como a palavra de Deus é uma bênção para a minha vida. Então, que essa palavra possa se fazer em você uma fonte, possa saciar a sede da sua alma, assim como todos os dias sacia a minha sede de mais de Deus, de eu me manter ainda mais nele, de eu continuar usando a minha fé para perseverar no caminho da eternidade. Porque quando a gente conhece o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre nós, o nosso maior objetivo se torna isso, a nossa salvação. E a gente busca todos os dias permanecer nesse caminho, porque vem diversas outras coisas para tentar nos desviar. Vem tudo desse mundo, probleminhas, coisas insignificantes, picuinhas, pensamentos, dúvidas, medos, preocupações desnecessárias. Tudo isso o mal se utiliza para tentar desviar o nosso pensamento daquilo que é mais importante, a salvação da nossa alma. Mas que possamos todos os dias beber dessa água viva, que é o próprio Senhor Jesus e que é a palavra de Deus, para que possamos estar ligados, de ouvidos e olhos bem abertos, discernindo quando o mal tenta se aproximar de nós, tenta nos enganar de alguma forma, e assim a gente continuar caminhando rumo à eternidade, rumo ao arrebatamento da igreja, rumo ao dia em que o Senhor Jesus virá para nos buscar de alguma forma, porque está escrito, está determinado que ele virá. Da mesma forma que ele subiu aos céus naquele momento que você pode ver no final de cada evangelho, que ele sobe aos céus e os discípulos ficam só olhando ele subindo numa nuvem. Então Deus ele manda um anjo, 2 anjos se não me engano, vestidos de branco, para juntos dos discípulos e dizem: por que estão assim? Por que estão olhando o Senhor Jesus assim? Ele virá da mesma forma que ele foi, que ele subiu aos céus, ele virá novamente para buscar a igreja, né? Então ele encoraja, Deus ele manda sempre alguém para encorajar, para trazer fé, esperança para aqueles que precisam, para aqueles que buscam o auxílio do Todo-Poderoso. Ele é justo, ele é Deus. Então, que essa palavra venha a se fazer uma fonte dentro de você. Aliás, o que é que faz uma fonte dentro da gente? O próprio Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo venha sobre você através da sua fé nessa palavra. Amém? Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, onde a gente vai estar falando desse evangelho tão maravilhoso e tão espiritual que é o Evangelho de João. Amém? Então, versículo 11, a mulher samaritana, ela continua dizendo, depois que Jesus ele falou um pouco sobre se ela o conhecesse, se ela de fato soubesse quem ele era, se ela conhecesse o dom de Deus, que é a fé, ela lhe pediria a água viva. Então ela pergunta: Senhor, tu
não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Novamente, a gente percebe que ela está com entendimento ainda nas coisas dessa terra, né? O entendimento dela é naquilo que é físico, naquilo que é material, né? Ela está falando da água ali do poço, enquanto Jesus fala da água viva, espiritual, né? Aí no versículo 12 ele diz, ela diz, né? Ela continua dizendo, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água aí, tornará a ter sede. De fato, a gente precisa, né, a todo momento, a cada momento, estar bebendo água. Nosso corpo precisa, nosso corpo físico. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Qual é a água que Jesus é quem dá? Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Ele, é o próprio Senhor Jesus. Então o Espírito Santo é a água viva. É a água que a nossa alma necessita beber todos os dias. Assim como Ele é o pão da vida. Jesus supre tudo, meus irmãos. Jesus, ele é o nosso mantimento, é o nosso alimento diário. É por isso que a gente precisa, é uma necessidade, meus irmãos, a gente ter um relacionamento com Deus, a gente ter uma comunhão com Ele diária. É necessário, as pessoas vivem como se Deus não existisse, elas vivem, sabe, vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecendo, como se nada fosse acontecer, como se Deus não estivesse olhando para elas. Olha que os olhos de Deus, eles esquadrinham tudo, as suas entranhas. Ele sabe dos seus mais profundos segredos, ele conhece você de um jeito que nem você conhece. E como é que o ser humano ainda consegue viver longe dele? Como é que o ser humano ainda consegue passar os seus dias sem nem dar um oi para Deus? Como? Às vezes eu fico pensando nisso e fico, meu Deus, as pessoas estão mortas. Elas estão mortas, meus irmãos. Ontem eu estava pensando nisso e me derramando assim diante de Deus e meio que indignada com a situação desse mundo. As pessoas estão mortas. Você sabe o que é morto? Mortas vivas, mortas trabalhando mortas, vivendo suas vidas mortas. Por quê? Porque não conhecem a vida. Porque não bebem da água da vida. Em momento nenhum de suas vidas. Muitos vivem assim. E quando Deus manda alguém para oferecendo a água, o pão, muitos nem querem saber. Não querem nem receber uma palavra, não querem receber um folheto, às vezes. Um jornal que tem a palavra de Deus, não querem. E alguns, quando recebem, jogam fora. Como se não precisassem de Deus. Como se não precisassem ouvir o que Deus tem a dizer. E olha que o que Deus tem a dizer, meu irmão, é um oceano. É uma vida, é tudo. Então, a gente vê que somente Jesus é a água viva que a gente precisa, que a nossa alma anseia desesperadamente.
A nossa alma, ela anseia pelo Deus vivo. Está escrito. E mesmo que se não tivesse escrito, a gente olha e a gente já vê isso. Olhe para você, que eu olhe para mim. A gente é o quê? Me diga. A gente não é nada. Não somos nada, somos pó. Sem Deus, a gente está perdido. Sem Jesus, a gente está condenado. A gente está condenado. Mas glória a Deus, olha o que Deus ele fez por nós. Olha só o que Deus tem feito. Deus ele tem trabalhado. Todo o tempo ele não dorme. Da mesma forma que o diabo não dorme e tá por aí ceifando aos montes vidas e mais vidas. E agora nesse carnaval, como todos os anos se repetem, mais vidas serão ceifadas. E não é só no carnaval não, a gente vê tudo isso aí acontecendo, né? Esses terremotos, tudo isso aí que já está predestinado, já está escrito, determinado e só vai piorar. Não é uma questão de ser pessimista, não. É a questão de saber, através da palavra, pela misericórdia de Deus, que coisas ainda mais espantosas virão e o ser humano ficará perplexo. Está escrito. Perplexo diante de tudo que está por vir. E a sua alma, como é que fica diante disso? Muitos se desesperam, né? Muitos se desesperam, tentam fazer alguma coisa por suas vidas aqui nesse mundo, mas a vida que a gente tem que buscar, meu irmão, é a vida eterna. E somente essa água da vida aqui que Jesus oferece é que pode nos salvar, que é o Espírito Santo. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente está morto. Morto. Mesmo que o nosso corpo esteja vivo, mas espiritualmente, na alma, o ser humano se torna morto. E se a alma está morta, o que é que falta para o corpo morrer também? Nada. Porque o que move o nosso corpo é a alma. Você não é um corpo com uma alma. Você é uma alma com um corpo. Isso aí é só uma casca. É a sua alma que sente dor, alegria. Quando você está triste, é a sua alma que chora. É a sua alma. Tudo é a sua alma. Tudo é a nossa alma. Então, como é que a gente alimenta essa alma? Como é que a gente sacia essa alma? Somente através dele. Somente através de Jesus. Somente através do Espírito Santo. Porque quando as coisas vêm, quando os momentos, as situações, os problemas, quando as angústias, os sentimentozinhos vêm, os pensamentozinhos de tristeza, de morte, de dúvida, tentam vir à nossa mente, meu irmão, só quem sustenta é Ele. Não tem outro, não. Não tem. Você pode procurar psiquiatra, você pode procurar psicólogo, você pode procurar os psicos que existem aí nessa terra, você pode se afundar em remédio, antidepressivo, tudo que não presta. Muitas vezes ajuda, né? Muitas vezes pode... Mas é um paliativo. É um paliativo que não resolve o problema. Só o que resolve é isso daqui, a palavra. Então ele diz assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja,
Quando a gente bebe das águas vivas que Jesus nos dá, que é o Espírito Santo, a nossa alma, ela se sacia. Ela se sacia de quê? Das coisas dessa terra. Porque quando a pessoa... Isso aqui é um sentido espiritual, certo? Então Jesus ele está falando, se você beber dessa água aí, ele não está falando só da água mesmo, da água do poço. Mas quando a gente tem um sentido espiritual, a gente pensa, poxa, o que é que a alma, o que é que o povo mais se preocupa nessa terra? O que é que o povo mais busca? Aquelas pessoas que vivem no mundo e só pensam nas coisas do mundo. Então elas vão buscar prazeres do mundo. Vão buscar se divertir, vão buscar os prazeres carnais e tudo mais, se distrair, os seus projetos pessoais, né? Elas vão estar sempre buscando coisas que são dessa terra. Então a alma delas, elas acham, né, que a alma delas vai se saciar com essas coisas. Só que quanto mais elas dão esse tipo de alimento, esse tipo de água para a alma delas, para o coração que é enganoso e que quer essas coisas porque está ligado à carne, né? A nossa carne, ela quer as coisas materiais, ela quer as coisas dessa terra. Porque ela tem necessidade, né? Muitas vezes das coisas físicas, né? Mas aí o ser humano ele vai e quanto mais ele dá para a alma esse tipo de alimento, esse tipo de água, mais a alma ela vai morrendo e ela vai pedindo mais, ela quer algo para se saciar, mas o ser humano não entende que o que ele precisa, que o que a alma precisa, são as coisas espirituais, que provém do Espírito Santo, que provém de Deus, que provém da fonte de águas vivas, que é o próprio Espírito Santo que vem do Senhor Jesus. Então, quando o ser humano entende isso e se volta para as coisas espirituais e começa a beber dessa água viva, que é o Espírito Santo, que provém de Jesus, ele só pode encontrar essa água viva se voltar para Jesus e se entregar. Do contrário, não tem, né? Então, a alma, ela começa o quê? A se saciar, finalmente. Porque a alma é eterna, né? Ela está ligada à parte espiritual da gente. Então, quando essa pessoa começa a se alimentar, a beber dessa água, aí sim, a alma ela se sacia. Então, o que é que isso quer dizer? O que é que isso muda na vida da pessoa? A pessoa começa a ficar mais tranquila, os problemas vêm, mas ela se firma em Deus, o Espírito Santo traz esperança para ela, traz força, traz perseverança, traz a fé. A pessoa começa a passar força para as pessoas, porque dentro dela já tem. Então ela começa a transbordar, é tanto que ele fala da fonte de águas que salte para a vida eterna. Ou seja, essa água viva aí se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Então essa fonte que se faz dentro da pessoa, que é o Espírito Santo, ela vai estar jorrando para outras pessoas essa vida, porque dentro dela já está cheio. Está cheio, então é por isso que Jesus ele diz, ele nos promete o quê? Uma vida abundante, né? Uma vida abundante com a alma saciada. Ou seja, a gente começa a não se preocupar mais tanto com as coisas dessa terra, com as coisas que a gente tem que fazer, né? A gente faz, né? A gente tem responsabilidades, mas o foco da gente começa a ser o quê? A vida eterna. Começa a ser as coisas de Deus, começa a ser alcançar almas para Jesus, começa a ser se manter na salvação, no caminho da salvação. Então a gente começa a se inclinar para as coisas de Deus. Por quê? Porque a nossa alma ela está saciada por conta da água viva.
Então, a gente fica em paz, a alma ela fica em paz, ela fica em segurança quando ela está com Deus, quando ela está com Jesus. A gente passa esperança, a gente passa aquilo que é bom, né? Porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. E Deus é tudo, é a própria vida. Então, de dentro de nós brota vida, brota alegria. Aí vem os frutos do Espírito Santo, que eu já fiz uma série aqui no canal só falando sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, né? Eu vou deixar no final dessa tela para você ver, se você quiser, depois desse vídeo, amém? Mas aí a gente começa a compreender mais as coisas de Deus, a gente começa a compreender aquilo que a gente precisa para se manter firme até a eternidade. Amém? Para não ficar tão longo esse vídeo, já ficando, né? Porque já está em 20 minutos. Eu vou parar por aqui. A gente continua no versículo 15, tá bom? Para a gente continuar toda essa conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha aberto mais o seu entendimento e trazido vida para a sua vida de alguma forma. Deus abençoe.